No mundo de altas apostas de restaurantes de Manhattan, um nome atingiu medo no coração de cada trabalhador de serviço: Andrew Sterling. Eles não chamaram ele um bilionário. Eles chamaram ele o açougueiro da mesa 9. Por 10 anos, ele destruiu carreiras por um copo borrado ou uma sopa morna. Ele lhe era intocável, cruel e totalmente sozinho até terça-feira, 14 de outubro. Essa foi a noite em que Ara Vance, uma nova contratada desesperada, sem nada a perder, não apenas pegou seu pedido. Ela olhou para ele nos olhos e viu o segredo que ele estava gastando milhões para esconder. O que aconteceu em seguida não apenas mudou o menu, trouxe o Império Sterling inteiro desmoronando. Você acha que sabe como isso termina? Você não tem ideia. A chuva em Seattle não lava as coisas limpas. Apenas deixa a sujeira mais escorregadia. Foi assim que Ara Vance se sentiu parada do lado de fora das pesadas portas de carvalho do Obsidian, o restaurante mais pretensioso, exclusivo e aterrorizante da cidade. Eram 16h45 de uma terça-feira. Suas mãos estavam tremendo, não do frio, mas da queda de adrenalina. Em seu bolso, seu telefone zumbiu. Ela não precisava olhar para ele para saber que era a notificação do Centro Médico St. Jude. Seu irmão mais novo, Leo, precisava de uma nova rodada de tratamento para seu distúrbio autoimune, e sua conta bancária estava atualmente em 402x. Ela alisou sua saia lápis preta, verificou seu reflexo na maçaneta de latão da porta e entrou. O interior do Obsidian foi projetado para fazer você se sentir pequeno. Tudo era mármore preto, detalhes em dourado e iluminação baixa. Cheirava a óleo de trufa, gincaro e medo. Você está atrasada, uma voz sibilou. Ara se virou para ver Jacob Thorne, o gerente de salão. Jacob era um homem que parecia ter sido passado a ferro. Seu terno era muito apertado, seu cabelo muito liso e seu sorriso totalmente ausente. Me desculpe, Sr. Thorne. O ônibus. Eu não me importo com o ônibus, Vance. Jacob estalou, verificando seu relógio. Você está aqui há 3 dias. Você deveria saber que a preparação começa às 4h em ponto. Mas talvez seja o destino que você esteja atrasada porque Sarah acabou de sair. Ara piscou. Sarah, mas ela está aqui há 5 anos. Ela gerencia a seção VIP. Ela geria a seção VIP, Jacob corrigiu com um brilho cruel nos olhos. Ela geria até uns 10 minutos atrás, quando saiu pela porta dos fundos em lágrimas. O que significa, Vance, é a sua vez. A Ara sentiu o sangue sumir de seu rosto. Cada garçom em Seattle sabia sobre a seção VIP no Obsidian. Era geralmente código para uma mesa específica. Mesa 9, a reserva permanente de Andrian Sterling. Andrian Sterling tinha 82 anos, valia cerca de 4 bilhões de dólares e era tido como o ser humano mais desagradável da costa oeste. Ele era um magnata industrial que havia feito sua fortuna em aço e transporte, esmagando sindicatos e rivais com igual entusiasmo. Agora ele passava seus anos crepusculares aterrorizando a equipe de garçons. Sr. Thorne, Ara começou, sua voz tremendo ligeiramente. Ainda estou em treinamento. Não acho que estou pronta para o Sr. Sterling. Jacob se aproximou, invadindo seu espaço pessoal. Deixe-me deixar isso claro, Ara. Você precisa deste emprego. Eu sei sobre as chamadas do hospital. Eu te ouço no seu intervalo. Você pega a mesa 9 esta noite ou você limpa seu armário. Sua escolha. Não era uma escolha. Era um ultimato envolto em uma ameaça. A Ara engoliu em seco. Ela pensou em Léo pálido e magro em sua cama de hospital, dizendo a ela para não se preocupar com o dinheiro. Ela assentiu. Eu pegarei a sessão. Bom, Jacob sorriu. Ele chega em 20 minutos. Não fale a menos que falado. Não faça contato visual. E, pelo amor de Deus, não sirva água pela esquerda. Às 17h15, as pesadas portas se abriram. O restaurante silenciou. Foi uma mudança tangível na atmosfera, como a pressão do ar caindo antes de um tornado. Andrian Sterling entrou.
Ele estava em uma cadeira de rodas, empurrada por um guarda-costas silencioso e corpulento chamado Graves. Adrian era um homem ressecado, quase esquelético, envolto em um terno de 3 peças que custava mais do que a casa de infância de Aram. Seu rosto era um mapa de linhas profundas e zangadas, e seus olhos, azul claro e lacrimejantes, escaneavam a sala como um falcão procurando um camundongo. Ele não cumprimentou o anfitrião. Graves o empurrou diretamente para a mesa 9, um camarote isolado perto do fundo envolto em sombras. A Ara estava na estação de serviço, seu coração batendo contra suas costelas. Vá! Jacob sussurrou, enfiando um jarro de água gelada em suas mãos. Ara respirou por Léo. Ela caminhou pelo salão. Os outros garçons a observavam com uma mistura de pena e alívio. Ela era o sacrifício. Ela se aproximou da mesa. Andrian estava olhando para a toalha de mesa, suas mãos descansando em seu colo. Elas estavam tremendo, não muito, mas um tremor rítmico e constante. Boa noite, Sr. Sterling, a Ara disse sua voz surpreendentemente firme. Meu nome é Ara, e eu cuidarei de você esta noite. Ela se moveu para servir a água pela direita como instruído. Andrian não olhou para cima. Você é nova? Sua voz era como cascalho moendo. Onde está Sarah? Sarah está indisponível esta noite, senhor. Indisponível? Andrian zombou. Incompetente, você quer dizer. Ela serviu o Chardonnay em um copo de Bordeaux na semana passada. Uma idiota completa. Ara terminou de servir a água. Farei o meu melhor para garantir que tudo seja do seu agrado. Andrian finalmente olhou para cima. Seu olhar era penetrante. Ele olhou para seu uniforme, seu cabelo, suspira, seu rosto. Ele estava procurando uma falha, um fio solto, uma mancha de maquiagem. Seu avental, ele disse isso. A Ara olhou para baixo. Senhor, está torto, ele cuspiu. Isso mostra falta de disciplina. Se você não consegue se vestir, como pode ser confiável para lidar com um filé mignon? Ara sentiu o calor subir em suas bochechas. Peço desculpas, senhor. Vou arrumá-lo imediatamente. Não se incomode. Ele acenou com a mão de forma dismissiva. Apenas me traga o menu e não fique pairando. Eu odeio quando vocês ficam pairando como abutres. Ara recuou, sua mandíbula apertada. Ela voltou para a estação. Como está indo? Um limpa a garganta ajudante de garçom, chamado Kevin, sussurrou. Ele me disse que meu avental estava torto. Ara disse. Isso é um bom começo, Kevin disse sombriamente. Na semana passada ele disse a Mark que parecia um aborto falho. Apenas pegue seu whisky e talvez você sobreviva. Mas ela estava observando Adrian do outro lado da sala. Ela observou enquanto ele pegava o copo de água que ela acabara de servir. Sua mão tremia violentamente enquanto ele o levantava. A água escorregou pela borda, salpicando a toalha de mesa branca imaculada e seu punho caro. Andrian congelou. Ele olhou rapidamente ao redor para ver se alguém havia notado. Então, ele bateu o copo na mesa. Garçom! Ele berrou. O restaurante inteiro pulou. A Ara correu. Sim, Sr. Sterling. Este copo está sujo. Andrian gritou, apontando para a água derramada na mesa, ignorando a mancha molhada em seu punho. A gordura na borda. Você está tentando me envenenar ou é apenas estúpida? Ara olhou para o copo. Estava impecável. Ela olhou para a toalha de mesa. Ela olhou para a manga molhada dele. E então ela entendeu. Ele não era cruel porque era poderoso. Ele era cruel porque tinha vergonha. Eu sinto muito, senhor. Ela disse entrando no papel. Vou substituí-lo imediatamente. Tire isso da minha vista, ele sibilou. E me traga um guardanapo, sua garota desajeitada. Ele estava culpando-a por seu derramamento. Ele estava usando sua reputação de tirano para encobrir o fato de que estava perdendo o controle de seu próprio corpo. Ara foi para os fundos. Ela pegou um pano limpo. Ela sentiu uma estranha sensação. Não era mais medo. Era curiosidade
e um pouco de raiva. Quando ela retornou à mesa, Adrian estava olhando pela janela, parecendo velho e pequeno. Ela colocou o guardanapo. Sr. Sterling, ela disse suavemente. O quê? Ele estalou sem olhar para ela. Posso lhe trazer um canudo com seu uísque? Ela disse. Os pretos, eles são discretos, ninguém notará. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Adrian Sterling virou a cabeça lentamente, seus olhos fixos nos dela. Pela primeira vez, a malícia havia sumido, substituída por puro choque. Ninguém jamais havia reconhecido sua fraqueza. Ninguém jamais havia ousado. O que você me disse? Ele sussurrou. Eu disse. A Ara manteve sua voz baixa, intimamente quieta. Que posso lhe trazer um canudo. Ajuda. Meu irmão, ele também tem tremores. Às vezes é difícil segurar o copo. Adrian olhou para ela. Seu rosto ficou em um tom profundo de vermelho. A veia em sua têmpora pulsou. Ara se preparou. Ela esperava que ele gritasse. Ela esperava ser demitida, boicotada, talvez até presa. Em vez disso, Adrian Sterling soltou um suspiro que soou como um pneu esvaziando. Um canudo, ele repetiu. Sim, senhor, um preto. Ele se mistura com o líquido. Adrian olhou para suas mãos trêmulas. Então ele olhou para Ara. Traga, ele disse. E se você contar a uma alma, eu vou esmagá-la. O turno avançou. Limpa a garganta. Para o resto da equipe parecia tudo normal. Ara ia e voltava da mesa 9. Ela trouxe o uísque com um pequeno canudo de coquetel preto. Ela trouxe a sopa, ela trouxe o bife, mas a dinâmica havia mudado. Adrian ainda era rude. Ele reclamou que a sopa estava morna, estava muito quente e que o pão estava velho. Estava fresco, recém-saído do forno. Mas ele não a estava olhando com ódio mais. Ele a estava observando. Ele a estava testando. Por volta das 21, o restaurante estava com capacidade máxima. Jacob, o gerente, estava pairando perto do bar, observando Ara como um falcão, esperando a explosão inevitável. Ela veio com a sobremesa. Ara limpou os pratos de bife. Adrian havia comido apenas metade. Sobremesa, Sr. Sterling. Adrian recostou-se. Quero crème brûlée. Excelente escolha, a Ara disse, mas Adrian levantou um dedo. Quero que seja feito como eles faziam no Le Jardin, em Paris, em 1974, com infusão de lavanda e açúcar queimado, não essa bobagem de maçarico. Quero que seja caramelizado no forno. A Ara fez uma pausa. Senhor, o chefe prepara o creme brûlée com um maçarico para garantir o contraste entre a crosta quente e o creme frio. Caramelizar no forno leva 40 minutos. E eu pedi uma aula de culinária. Adrian estalou alto o suficiente para a mesa ao lado dele se virar. Pedi uma sobremesa. Se seu chefe é muito incompetente para usar um forno, diga a ele para ir virar hambúrgueres. Jacob correu suando. Há algum problema, Sr. Sterling? Sua garçonete está recusando meu pedido. Adrian mentiu suavemente. Jacob se virou para Ara, seus olhos arregalados. Ara, o que você está fazendo? Dê ao Sr. Sterling o que ele quiser. Ele quer crème brûlée caramelizado no forno, Jacob. Ara disse calmamente. Não está no menu e chefe Marco vai jogar uma faca em mim se eu pedir. Eu não me importo, Jacob sibilou. Faça-la acontecer, vá. Ara entrou na cozinha. A cozinha do Obsidian era uma zona de guerra. Chefe Marco era um homem grande com um temperamento que combinava com o de Adrian. Chefe, a Ara disse. O quê? Marco gritou, colocando um risoto no prato. Mesa 9 quer crème brûlée assado no forno com infusão de lavanda. Marco parou. Ele se virou lentamente, segurando uma concha como uma arma. Saia. Ele insiste, chefe. Diga a ele para ir para o inferno, Marco rugiu. Não vou parar minha linha para assar um creme por 40 minutos para aquele velho rabugento. A Ara permaneceu firme. Ela sabia que se voltasse lá sem aquela sobremesa, seria demitida.
E se fosse demitida, o tratamento de Léo na próxima semana estaria perdido. Ela respirou fundo. Ela pegou um avental do gancho. Certo, a Ara disse. Eu farei. Marco piscou. Com licença? Eu disse, eu farei. Eu sei a receita. Le Jardin 974. É uma variação de um creme catalão. Preciso de creme de leite fresco, gemas de ovo de lavanda e o salamandra broiler. A cozinha silenciou. Os sous-chefes pararam de picar. Marco olhou para ela. Você é uma garçonete. Meu pai era padeiro, Ara mentiu. Seu pai havia sido mecânico, mas ela assistia Food Network religiosamente com Léo. Era a fuga deles. Ela sabia a teoria. Ela só tinha que executar. Deixe-me usar a estação de trás. Ficarei fora do seu caminho. Marco olhou para a máquina de tickets que imprimia pedidos rapidamente. Ele olhou para o rosto determinado de Ara. Você tem 30 minutos, Marco grunhiu. Queime-o e você estará limpando a armadilha de gordura. Ara se moveu. Ela se moveu mais rápido do que nunca em sua vida. Ela encontrou a lavanda. Ela a infundiu rapidamente no creme. Limpa a garganta. Ela temperou os ovos. Suas mãos se moviam com uma precisão que ela não sabia que possuía. Era memória muscular nascida do desespero. Ela despejou a mistura no ramekin e a colocou sob o salamandra broiler de alta temperatura, observando-a como um falcão, girando-a a cada poucos segundos para simular o efeito do forno, sem levar 40 minutos. 25 minutos depois, Ara saiu da cozinha carregando um único prato. O cheiro de lavanda e açúcar caramelizado flutuou no ar. Ela o colocou na frente de Andrian Sterling. A crosta estava em um âmbar escuro perfeito. Não a folha vítrea uniforme de um maçarico, mas o carmelizado rústico mosqueado do calor. Andrian olhou para ele. Ele pegou sua colher. Ele quebrou a superfície. Estalo. Ele deu uma mordida. Ara prendeu a respiração. Jacob estava observando das sombras, pronto para demiti-la. Andrian mastigou lentamente. Ele fechou os olhos. Por um momento, o rosto do velho suavizou. As linhas de amargura pareceram se suavizar. Ele não estava mais em Seattle. Ele estava em outro lugar, em algum lugar no passado. Ele abriu os olhos. Ele olhou para Ara. Quem fez isso? Eu fiz, senhor, Ara disse. Marco é um charlatão, Andrian disse. Ele não tem paciência para isso. Eu fiz, senhor, Ara repetiu. Andrian a estudou. Você tem boas mãos, melhores do que suas habilidades de serviço. Foi o mais próximo de um elogio que ele jamais dera. Obrigada, senhor. A conta? Ele exigiu. Ara trouxe a conta. Chegou a 400 quintais. Andrian pegou um cartão Amex preto. Ele não assinou o recibo. Ele apenas rabiscou algo em um guardanapo, colocou o guardanapo sobre a guia do cartão de crédito e sinalizou para Graves para levá-lo. Boa noite, ele disse ao passar por ela. Usou o nome dela. Não garçonete, não garota. Ara! Enquanto ele saía, Jacob correu para a mesa. Ele pagou? Ele deixou gorjeta? Ara pegou o guardanapo. Por baixo estava a cópia do comerciante do recibo. A linha da gorjeta estava em branco. Jacob zombou. Típico velho avarento. Todo aquele trabalho extra para nada. Você tem sorte de ainda ter um emprego, Vance. Mas a Ara estava olhando para o guardanapo. Em caligrafia trêmula e irregular, Andrian havia escrito um número de telefone e abaixo dele 3 palavras. Traga a sopa. O que é isso? Jacob perguntou, pegando o guardanapo. Ara o puxou de volta rapidamente. Lixo, ela disse. Apenas lixo. Ela amassou o guardanapo no bolso. Ela não sabia o que aquilo significava. Ela não sabia por que um bilionário deixaria seu número para uma garçonete. Mas ela sabia de uma coisa. Andrian Sterling não havia terminado com ela. E, estranhamente, ela também não havia terminado com ele. Naquela noite, enquanto ela saía do restaurante para a fria chuva de Seattle, um carro preto parou no meio-fio. A janela abaixou.
Era Graves, o guarda-costas. Entre, ele grunhiu. Ara recuou. Com licença? Sr. Sterling esqueceu sua bengala. Graves disse, embora Adrian estivesse em uma cadeira de rodas, ele quer que você a traga para ele. Eu não tenho a bengala dele. Ele sabe, Graves disse. Entre de qualquer forma. Ele diz que se refere aos 10.000 years. Quais 10.000? Ara perguntou, seu coração pulando uma batida. Graves apontou para o banco de trás. Deitado no estofamento de couro estava um envelope branco grosso. A gorjeta que ele te deixou. Ele quer ter certeza de que você sabe o que tem que fazer para mantê-la. A Ara olhou para o carro. Então ela olhou para o ponto de ônibus onde ela teria que esperar 40 minutos na chuva. Ela abriu a porta e entrou. O interior do carro cheirava a couro e fumaça de charuto velha. A Ara sentou-se rigidamente na beirada do assento, o envelope branco entre ela e a porta como uma arma carregada. Graves dirigiu em silêncio, a chuva borrando as luzes da cidade em faixas de neon e cinza. Eles não seguiram para os ricos subúrbios de Medina ou Mercer Island. Em vez disso, o carro subiu uma estreita estrada particular ao longo dos penhascos com vista para o Estreito de Puget. Os portões de ferro da propriedade Sterling surgiram da névoa, abrindo automaticamente conforme o carro se aproximava. A casa era menos um lar, e mesta e limpa a garganta, mais uma fortaleza. Era uma mansão gótica de estilo revival, toda de pedra cinza e janelas escuras, empoleirada precariamente na beira do penhasco. Estamos aqui, Graves grunhiu. Ele abriu a porta para ela. O vento chicoteou o cabelo de Ara em seu rosto. Ela pegou o envelope. Ela não podia deixá-lo para trás e seguiu Graves para o hall de entrada. Se o Obsidian foi projetado para intimidar, a propriedade Sterling foi projetada para silenciar. Os tetos tinham 9 metros de altura. Os pisos eram de mármore xadrez preto e branco. Estava congelando. Biblioteca, Graves instruiu. Ara caminhou por um longo corredor forrado com retratos de homens imponentes. Ela entrou na biblioteca, um cômodo dominado por uma lareira grande o suficiente para assar um porco. Um fogo crepitava fracamente na lareira. Adrian Sterling estava sentado em uma poltrona de couro com encosto alto, olhando para as chamas. Ele não estava mais usando seu terno. Ele estava em um roupão de veludo e parecia frágil. Menor, o açougueiro da mesa 9, parecia um homem esperando o fim. Você entrou no carro, Adrian disse sem se virar. Eu tenho um irmão doente, Ara disse, sua voz ecoando na grande sala. E eu tenho 40 dólares em meu nome. Você sabia que eu entraria no carro. Adrian riu, um som seco e rouco. O desespero torna as pessoas previsíveis, mas também as torna honestas. Venha aqui. Ara se aproximou. Abra o envelope. Ara rasgou o selo. Dentro havia uma pilha de notas de 100 dólares, 10 dólares. Era o suficiente para cobrir os tratamentos de Léo por 3 meses. Era o suficiente para pagar o aluguel atrasado. Era a salvação. Isso é para o crème brûlée? Ela perguntou. Não seja estúpida. Adriana estalou, virando sua cadeira para encará-la. Isso é um adiantamento. Um adiantamento para quê? Para me manter vivo? Ara olhou para ele. Eu não entendo. Adrian se inclinou para a frente. Seus olhos azuis eram afiados, febris. Eu tenho 4 filhos, Ara. 3 deles estão esperando que eu morra para que possam dividir meu império. O 4º não fala comigo. Minha equipe é paga pela minha filha mais velha. Meus médicos são recomendados pelo meu genro. Estou cercado por pessoas que sorriem para mim e verificam meu pulso esperando que esteja mais lento do que ontem. Ele gesticulou para uma bandeja de prata na mesa ao lado dele. Ela continha uma tigela de sopa intocada. Eles me alimentam com lama. Eles me dizem que é para a minha digestão. Eles me dizem que estou perdendo a cabeça. Talvez eu esteja. Limpa a garganta. Mas eu sei de uma coisa esta noite. Você viu minhas mãos tremerem. E você não olhou para mim com pena. Você não olhou para mim com ganância.
Você olhou para mim como um ser humano. Ele apontou um dedo trêmulo para ela. Eu quero que você seja minha chefe pessoal, minha cuidadora nutricional. Você compra a comida. Você cozinha a comida. Você me observa comê-la. Ninguém mais toca minhas refeições. Você mora aqui. Você começa esta noite. Ara olhou para o dinheiro em sua mão. Então ela olhou para o velho solitário. Não sou nutricionista, Sr. Sterling. Sou garçonete. Posso contratar uma nutricionista? Andrian latiu. Posso contratar um chefe com estrela Michelin, mas não posso comprar confiança. Eu te vi esta noite. Você enfrentou Marco. Você enfrentou Jacob. Você me enfrentou. Ele recostou-se. Vou pagar-lhe 3.000 US por semana, mais despesas, mais cobertura médica completa para você e seu irmão. A sala silenciou, salvo pelo crepitar do fogo. Cobertura médica completa. Isso significava especialistas para Léo. Isso significava esperança. Por que eu? Ara sussurrou. Você não me conhece. Eu sei que você precisa de dinheiro. Andrian disse suavemente. E uma pessoa que precisa de dinheiro para outra pessoa é perigosa, mas leal. Você aceitará o emprego ou terei que comer esta sopa venenosa? Ara olhou para a tigela de líquido cinza na bandeja. Cheirava a metal. Eu aceito o emprego, Ara disse. Mas primeiro, vamos jogar essa sopa no fogo. Andrian sorriu. Era um sorriso genuíno e perverso. Eu sabia que gostava de você. Ara se mudou na manhã seguinte. Seu quarto ficava na ala dos empregados, mas era maior que seu apartamento inteiro. Ela passou as primeiras 2 horas no telefone com St. Jude's, montando o novo plano de tratamento de Léo. Quando desligou, chorou por 10 minutos. Então secou os olhos, vestiu seu uniforme de chefe e foi para a guerra. A cozinha da propriedade Sterling era de última geração, mas parecia abandonada. Os armários estavam abastecidos com alimentos dietéticos genéricos pré-embalados. Ara estava fazendo o inventário quando a porta da cozinha se abriu. Uma mulher entrou. Ela era linda de uma forma afiada e aterrorizante. Ela usava um elegante terno de cachemir branco e diamantes que capturavam a luz. Seu cabelo loiro estava preso tão firmemente que parecia doloroso. Esta era Beatrice Sterling Crown, a filha mais velha de Andrian. Os rumores nos tabloides a chamavam de Rainha do Gelo de Seattle. Ela parou quando viu Ara. Seus olhos percorreram o uniforme simples de Ara. Quem é você? Beatrice perguntou. Sua voz era suave, culta e totalmente desprovida de calor. Sou Vance. O Sr. Sterling me contratou como sua chefe pessoal. Beatrice riu. Foi um som curto e agudo. Meu pai está sofrendo de demência, Sra. Vance. Ele contrata pessoas o tempo todo. Na semana passada, ele contratou um jardineiro para escrever sua biografia. Você pode fazer suas malas. Terei a segurança para acompanhá-la. Vou dar-lhe 50 US pelo seu trabalho. Tenho um contrato, Ara disse, mantendo a voz firme. Assinado pelo Sr. Sterling e testemunhado pelo Sr. Graves. Ao mencionar Graves, os olhos de Beatrice se estreitaram. Ela deu um passo à frente. O cheiro de perfume caro era sufocante. Ouça-me, sua pequena vadia. Beatrice sibilou. Meu pai está em uma restrição dietética rigorosa, ordenada pelo Dr. Evans. Seu estômago está falhando. Ele não pode lidar com comida sólida. Se você o alimentar com algo que o deixe doente, vou processá-la por tudo o que você tem. Vou enterrá-la em honorários advocatícios até que você esteja implorando por uma caixa de papelão para dormir. Ara agarrou o balcão atrás dela. Eu recebo minhas instruções do meu empregador, Sra. Sterling Crown, e minhas instruções são para fazer o almoço dele. Beatrice a encarou por um longo e desconfortável momento. Veremos quanto tempo você dura. Esta casa come pessoas, Sra. Vance. Tente não deixar uma mancha quando for mastigada. Beatrice girou nos calcanhares e saiu.
A Ara soltou um suspiro que não sabia que estava aprendendo. Ela estava tremendo, mas tinha um trabalho a fazer. Ela foi para a despensa. Jogou fora as sopas digestivas enlatadas. Ela encontrou um saco de cenouras frescas, gengibre e cebolas na geladeira walk-in que pareciam ter sido escondidos ali. Ela fez uma sopa, mas não a lama cinzenta. Ela fez um purê de cenoura e gengibre, laranja brilhante e perfumado com um toque de leite de coco. Era leve, mas era real. Quando ela o levou para o quarto de Adrian, ele estava na cama. Ele parecia pior do que na noite anterior. Sua pele estava cinza. Almoço? Ara anunciou. Adrian abriu um olho. É cinza? É laranja. Ele se sentou gemendo. Graves o ajudou a ajustar seus travesseiros. Ara colocou a bandeja em seu colo. Adrian pegou uma colher. Ele hesitou, sua mão tremendo, então engoliu. Ele não engasgou. Ele não sufocou. Ele pegou outra colher, depois outra. Tem gosto, Adrian sussurrou. Tem gosto de algo. Gengibre ajuda com náuseas, Ara disse. Ele terminou a tigela. Pela primeira vez em meses, segundo Graves, Adrian Sterling havia terminado uma refeição. Os comprimidos, Adrian disse apontando para um aglomerado de garrafas na mesa de cabeceira. Dê-me os azuis e os vermelhos. A Ara pegou as garrafas. Ela leu os rótulos, sedativos, antipsicóticos, fortes relaxantes musculares. Sr. Sterling, Ara disse franzindo a testa. Quem prescreve estes? Dr. Evans, Adrian grunhiu. Amigo do marido da Beatrice diz que tenho delírio agitado. Ara olhou para a dosagem. Era alta, perigosamente alta para um homem de seu peso e idade. Você se sente agitado? Ela perguntou. Eu me sinto como se estivesse debaixo d'água. Ele admitiu. O tempo todo. Minhas mãos tremem porque meus músculos parecem soltos, desconectados. Ara olhou para Graves. O guarda-costas estava parado perto da porta, seu rosto ilegível, mas ele deu um aceno quase imperceptível. Não vou lhe dar estes, Ara disse, colocando as garrafas. Os olhos de Adrian se arregalaram. Se eu não tomar, Beatrice virá aqui e te gritará. Limpa-lhe a garganta. Ela diz que fico violento sem eles. Você se sente violento? Eu me sinto com raiva, Adrian disse, porque eles me tratam como uma criança. Raiva não é uma doença, Adrian. Ara disse audaciosamente, usando seu primeiro nome. É uma reação. Vamos tentar algo. Sem pílulas até o jantar. Vamos ver o que acontece. Era um risco médico massivo. Mas a Ara tinha um pressentimento. Às 16h42, a mudança foi aterrorizante. Adrian não estava melhor. Ele estava tremendo violentamente. Estava suando. Estava gritando com pessoas invisíveis. A Ara estava na cozinha preparando o jantar quando Beatrice invadiu, seguida por um homem alto e elegante em um jaleco. Dr. Evans. O que você fez? Beatrice gritou. As enfermeiras dizem que você se recusou a administrar a medicação dele. Ele estava supermedicado. Ara disse limpando as mãos em seu avental. Eu queria ver. Você queria ver? Dr. Evans deu um passo à frente. Ele tinha um rosto liso e condescendente. Você é uma cozinheira jovem, não uma especialista em geriatria. Você o levou à abstinência. Você poderia tê-lo matado. Abstinência. A Ara captou a palavra. Abstinência de quê? Esses são antipsicóticos, não narcóticos. Eles não deveriam causar abstinência física assim. A menos que não fossem o que o rótulo dizia que eram. Dr. Evans congelou. Seus olhos desviaram para Beatrice. Ele está em estado de crise. O quê? Beatrice gritou, cobrindo o momento. Saia! Você está demitida. Saia da minha casa. Não creio. Uma voz retumbou da porta. Todos se viraram. Adrian Sterling estava lá. Ele estava se apoiando pesadamente em uma bengala e estava pálido, suando profusamente, parecendo um homem andando por um furacão. Mas ele estava de pé e segurava uma espingarda.
Graves estava atrás dele, parecendo satisfeito. Pai! Beatrice ofegou, recuando. Abaixe isso. Você está tendo um episódio. Não estou tendo um episódio. Adrian rosnou, a arma tremendo em suas mãos, mas apontada estritamente para o chão. Estou acordando. Pela primeira vez em 2 anos, a névoa está se dissipando. Dói como um inferno, mas consigo pensar. Ele olhou para Ara. Ele ofegou. Faça-me um bife mal passado. Pai, você não pode digerir carne, Beatrice chorou. Cala a boca, Beatrice. Adrian rugiu. O poder em sua voz rachou o ar. Se eu morrer, morro comendo carne, não o veneno do seu marido. Ele olhou para o Dr. Evans. E você, saia. Se eu te vir na minha propriedade novamente, Graves te enterrará no Jardim de Rosas. Dr. Evans fugiu sem dizer uma palavra. Beatrice ficou ali, seu rosto uma máscara de pura fúria. Ela olhou para Ara com olhos que prometiam assassinato. Isso não acabou. Beatrice sussurrou para Ara ao passar por ela. Você acha que ganhou? Você acabou de assinar sua sentença de morte. Adrian desabou contra o batente da porta, a energia o abandonando. Graves o pegou antes que caísse. Ara! Adrian sibilou. Estou aqui, ela disse correndo para o lado dele. O bife! Ele sussurrou. Não queime. Naquela noite, Ara não dormiu. Ela sentou-se em uma cadeira encostada na maçaneta de sua porta. Ela sabia que Beatrice estava certa. Isso não era mais apenas uma briga de família. Ela havia interrompido um assassinato em câmera lenta. E às 3h da manhã, a maçaneta de sua porta girou lentamente. A maçaneta da porta chacoalhou novamente, mais agressivamente desta vez. A Ara prendeu a respiração, suas costas pressionadas contra a pesada cômoda que ela havia arrastado para a frente da porta. A trava de metal clicou, forçando a fechadura. Alguém estava tentando arrombá-la. Então, silêncio. A Ara não se moveu por 1 hora. Lá fora, a tempestade que estava se formando sobre o Pacífico finalmente chegou. Trovões sacudiram as fundações da propriedade no penhasco, e a chuva batia contra as janelas como punhados de cascalho. Às 4h15 da manhã, a energia caiu. O zumbido da geladeira, o zumbido distante do sistema de segurança, as saídas de aquecimento, tudo se desligou instantaneamente. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que o ruído. A Ara pegou seu telefone. O feixe da lanterna cortou a escuridão total. Ela não estava mais preocupada consigo mesma. Ela estava preocupada com Adrian. Sem energia, o aquecimento em sua ala falharia. Ele era frágil com má circulação. O frio poderia levá-lo ao choque. Ela moveu a cômoda para o lado e abriu sua porta. O corredor era uma caverna de sombras. Relâmpagos brilhavam pelas altas janelas, iluminando os retratos nas paredes em breves flashes fantasmagóricos. Ela correu descalça pelo corredor de mármore frio em direção à ala principal. Graves, ela sussurrou alto. Nenhuma resposta. O guarda-costas geralmente sentava do lado de fora da porta de Adrian, mas sua cadeira estava vazia. O pânico começou a subir em sua garganta. Eles haviam chegado aos Graves. Ela empurrou as portas duplas da suíte de Adrian. O quarto estava congelando. O vento uivava por uma janela que havia sido aberta ou deixada aberta. Adrian! A Ara gritou, correndo para a cama. A cama estava vazia. A Ara girou varrendo o quarto com sua lanterna. Sr. Sterling, limpa a garganta. Aqui! Uma voz rouca veio do canto. Ara virou a luz. Adrian estava sentado em sua cadeira de rodas, perto da lareira, envolto em um cobertor grosso de lã. Ele tinha um atiçador na mão, levantado defensivamente. Quando a luz atingiu seu rosto, ele o abaixou, semicerrando os olhos. Pare de me cegar, garota, ele resmungou. Ara correu e fechou a janela aberta, trancando-a firmemente contra a tempestade. Ela se ajoelhou ao lado dele. Você está bem? Onde está Graves? Graves foi verificar o gerador.
Adrian disse, seus dentes batendo ligeiramente. O backup deveria ter ligado. Não ligou. Alguém cortou a linha. Eles estão tentando nos assustar, Ara disse esfregando os braços para gerar calor. Não, Adrian disse sombriamente. Eles não estão tentando nos assustar. Eles estão tentando me matar. Pneumonia é uma causa natural de morte para um homem da minha idade. Se o calor ficar desligado por 6 horas, terei hipotermia. Ara olhou para a lareira fria. Precisamos de um fogo. Logs de gás. Adrian balançou a cabeça. Ignição eletrônica não funcionará. Ara olhou ao redor do quarto. Estava cheio de móveis antigos, livros e cortinas pesadas. Vou para a cozinha, Ara disse. Vi fósforos lá e estou trazendo comida. Não saia por aí, Adrian avisou, segurando seu pulso. Sua mão estava fria, mas seu aperto era surpreendentemente forte. Não é seguro. Eu preciso, a Ara disse. Se não aumentarmos sua temperatura corporal, você acabará de volta ao hospital e o Dr. Evans estará esperando. Não vou deixar isso acontecer. Ela se soltou e correu de volta para a casa escura. A cozinha estava estranha no silêncio. A Ara encontrou os fósforos e algumas velas de cera de abelha. Ela pegou um pote de mel, um pão e um saco de nozes. Alta energia, sem necessidade de cozinhar. Ao se virar para sair, ouviu um passo. Era suave o som de uma sola de borracha no azulejo. Vinha da despensa. A Ara congelou. Ela desligou a lanterna, mergulhando a cozinha na escuridão. Ela se agachou atrás da ilha central, segurando a pesada frigideira de ferro que havia usado para o bife. Os passos se aproximaram. Rangido, rangido. Um feixe de luz varreu a ilha, passando por ela por centímetros. Limpa a garganta. Eu sei que ela está aqui embaixo. A voz de um homem sussurrou. Não era Graves, era mais jovem. Apenas encontre os remédios. A voz de uma mulher sibilou de volta. Era Beatrice. Plante-os na bolsa dela. Então ligamos a energia de volta e chamamos a polícia. O coração de Ara batia contra suas costelas. Eles não estavam apenas sabotando o calor. Eles a estavam incriminando. E o velho? O homem perguntou. Deixe-o congelar por mais 1 hora. Beatrice disse friamente. Isso o deixará confuso, mais fácil de manipular. Eles passaram pela ilha em direção aos aposentos dos empregados. Ara viu sua chance. Ela não os confrontou. Ela não podia vencer uma luta contra 2 pessoas. Ela rastejou em direção à saída de serviço, movendo-se silenciosamente em suas meias. Ela deslizou para o corredor e correu de volta para o quarto de Adrian. Ela irrompeu, trancando a porta atrás dela e enfiando uma cadeira pesada sob a maçaneta. Ara? Adrian perguntou alarmado. Eles estão aqui, ela sussurrou ofegante. Beatrice e outra pessoa, eles estão plantando algo no meu quarto. Eles cortaram a energia de propósito. O rosto de Adrian endureceu. O medo desapareceu, substituído pelo olhar frio e impiedoso do magnata que havia esmagado concorrentes por 40 anos. Eles acham que estou senil, Adrian rosnou. Eles acham que sou um velho inválido indefeso? Ele olhou para a lareira apagada. Ara, me dê os fósforos. O gás não funcionará, ela o lembrou. Eu limpo a garganta, sei, Adrian disse. Ele pegou um livro sentado em sua mesa de cabeceira. Era uma primeira edição de grandes expectativas, provavelmente valendo milhares de dólares. Ele rasgou as páginas e as amassou na lareira. Adrian, isso é papel, ele estalou. Quebre essa perna da cadeira. Precisamos de madeira. Ara não hesitou. Ela esmagou a cadeira antiga contra o chão até que uma perna se quebrou. Eles construíram um fogo rudimentar na lareira, enquanto as chamas pegavam, lançando um brilho quente e bruxuleante sobre a sala. Adrian gesticulou para sentar perto. Ouça-me, ele disse, sua voz baixa e urgente. De manhã, a energia voltará. Beatrice entrará aqui com a polícia. Ela alegará que você tem me drogado.
Ela encontrará evidências em seu quarto porque... Limpa a garganta. Ela acabou de colocá-las lá. O que eu faço? Ara perguntou aterrorizada. Eu tenho um histórico, Andrian. Uma contravenção de quando eu tinha 18 anos e roubei fórmula infantil para Léo. Eles não vão acreditar em mim. Andrian alcançou o forro de sua cadeira de rodas. Ele tirou um pequeno gravador de voz prateado. Eu estava gravando, ele disse, desde o momento em que acordei ontem. Tenho horas de silêncio, mas também tenho a conversa que tive com o Dr. Evans antes de você entrar. Ele admitiu que a dosagem era experimental, e se tivermos sorte, este dispositivo pode captar algo mais. Ele a entregou a ela. Esconda isso não em seu quarto, em sua pessoa. Mas eles vão me prender. Deixe-os, Andrian disse. Ara olhou para ele. O quê? Se você lutar contra eles aqui, eles te machucarão, Andrian disse. Beatrice está desesperada. Pessoas desesperadas são violentas. Deixe-os levá-la. Isso te tira da casa e para longe dela. Ligarei para meu advogado Henderson. Ele é o único homem em Seattle em quem confio. Mas preciso ganhar tempo. Não posso ir para a cadeia, Andrian. A Ara chorou. Leo precisa de mim. Henderson atirará em 24 horas. Andrian prometeu. Ele olhou para ela nos olhos. Você confia em mim? A Ara olhou para o fogo, então para o velho que havia jogado uma tigela de sopa em um garçom 3 dias atrás. Mas agora estava queimando uma fortuna para mantê-la aquecida. Eu confio em você, ela disse. O sol nasceu sobre uma Seattle cinzenta e castigada pela tempestade. Às 7h da manhã em ponto, as luzes da propriedade Sterling piscaram e zumbiram, voltando à vida. O aquecedor ligou com um gemido. 10 minutos depois, as portas da suíte de Andrian se abriram. Foi teatral. Beatrice estava lá, ladeada por 2 policiais uniformizados e pelo Dr. Evans. Atrás deles, com um ar presunçoso, estava Jacob Thorne, o gerente do Obsidian. Lá está ela, Beatrice guinchou, apontando um dedo manicurado para Ara, que estava parada perto da janela. Essa é a mulher. Ela tem envenenado meu pai. Ara permaneceu imóvel. Ela sentiu o peso frio do gravador de voz colado na parte inferior das suas costas, escondido sob seu jaleco de chefe. Os policiais deram um passo à frente. Senhora, afaste-se do Sr. Sterling. Andrian estava em sua cadeira de rodas, parecendo grogue. Ele interpretou o papel perfeitamente. Sua cabeça caiu para o lado. Beatrice, o que é esse barulho? Está tudo bem, papai. Beatrice arrulhou, correndo para o lado dele. Estamos te salvando. Esta mulher tem dado a você medicação não autorizada. Dr. Evans encontrou as discrepâncias em seus exames de sangue. Dr. Evans assentiu gravemente. Acreditamos que ela tem substituído sua medicação cardíaca por arsênico e sedativos para induzir um estado de complacência. Encontramos as garrafas no quarto dela. Eu verifiquei a bolsa dela, o oficial Jacob interveio. Ela estava se gabando disso no restaurante. Disse que encontrou um sugar daddy que ia deixar tudo para ela. Vim aqui assim que soube que ela estava trabalhando aqui. Tive que avisar a família. Foi uma obra-prima de mentiras. Jacob, o Judas, comprado e pago. Andrian, Ara disse, sua voz tremendo. Diga a eles. Andrian olhou para ela. Seus olhos estavam vítreos. Ele olhou para Beatrice. Ele olhou para a polícia. Ela... Andrian murmurou. Ela me fez sopa. Ela o está confundindo. Beatrice gritou. Tirem-na daqui. Um dos oficiais agarrou o braço de Ara. Ela não resistiu. Ela se lembrou das palavras de Andrian. Pessoas desesperadas são violentas. Ara vence, o oficial disse, algemando suas mãos atrás das costas. Você está presa por abuso de idosos, tentativa de assassinato e roubo. Enquanto a levavam para fora do quarto, Ara olhou para trás. Andrian estava caído em sua cadeira.
Beatrice acariciando seus cabelos como um animal de estimação. Mas por um segundo, pouco antes da porta se fechar, Adrian levantou a cabeça. Ele deu a Ara um único aceno afiado. O jogo está ligado. A Ara foi processada na prisão do condado de King. Foi um pesadelo de impressões digitais, fotos de registro e celas frias. A mídia já estava fazendo a festa. Garçonete virou viúva negra. O envenenamento do rei do aço. Negaram sua fiança. Ela ficou em uma cela por 6 horas olhando para a parede de concreto. Ela pensou em Leo. Ele veria isso nas notícias. Ele ficaria aterrorizado. Vance! Um guarda gritou. Visita legal. Ara levantou-se. Não tenho advogado. Você tem agora. Ela foi levada para uma pequena sala de interrogatório. Sentado à mesa de metal não era um defensor público. Era um homem em um terno que custava mais do que a própria prisão. Ele era mais velho, com cabelos grisalhos e olhos que pareciam ter visto todos os pecados que a humanidade era capaz de cometer. Senhora Vance, ele disse sem se levantar. Eu sou Samuel Henderson, advogado pessoal de Adrian Sterling. Ara sentou-se, o alívio a invadindo. Ele te enviou? Sim, Henderson disse. Ele abriu uma pasta e tirou um arquivo. E ele está muito zangado, o que é excelente para nós e terrível para Beatrice. Ele está bem? Ele está atualmente no hospital sob proteção policial a seu próprio pedido. Ele se recusou a deixar o Dr. Evans tratá-lo. Ele exigiu exames de sangue independentes. Henderson se inclinou para a frente. Os exames de sangue voltaram limpos de arsênico, Sra. Vance, mas mostraram altos níveis dos sedativos que o Dr. Evans prescreveu. Aqueles que você parou de dar a ele. Limpa a garganta. Ara exalou. Então estou livre? Ainda não, Henderson disse. Temos prova de inocência. Mas Adrian quer mais. Ele quer justiça. Beatrice e Jacob Thorne deram declarações juramentadas contra você. Se provarmos que mentiram, irão para a prisão por perjúrio e conspiração. Como provamos isso? Você guardou o gravador? Henderson perguntou. A polícia levou meus pertences pessoais. Ara disse. Mas eu colei o gravador nas minhas costas. Eles ainda não me revistaram. Ela se virou e desajeitadamente tentou alcançar por baixo da camisa com as mãos algemadas. Henderson sinalizou para o guarda desalgemá-la. Ela tirou a fita e entregou o pequeno dispositivo prateado ao advogado. Henderson apertou o play. Primeiro houve estática, depois o som da tempestade e então, claro como o dia, as vozes da cozinha. Apenas encontre os remédios. Plante-os na bolsa dela. Deixe-o congelar por mais 1 hora. Henderson parou a fita. Um sorriso lento e astuto se espalhou por seu rosto. Senhora Vance, ele disse, você tem um vestido bonito? Não, Ara disse. Arrume um. Henderson disse levantando-se. Porque o promotor vai retirar essas acusações em 1 hora e amanhã Adrian Sterling fará uma coletiva de imprensa. Ele quer você ao lado dele. Por quê? Porque, Henderson disse, fechando a pasta, Adrian Sterling está prestes a reescrever seu testamento e ele quer que os abutres o observem fazer isso. 2 dias depois, as portas do Obsidian se abriram para o serviço de jantar, mas a atmosfera era diferente. O restaurante estava totalmente reservado, mas não pela clientela habitual. Cada mesa estava ocupada por advogados, repórteres e membros do Conselho das Indústrias Sterling. No centro da sala, a mesa 9 estava vazia, reservada. Jacob Thorne estava suando. Ele havia sido reintegrado como gerente por Beatrice no momento em que a Ara foi presa, mas agora parecia um homem pisando em um alçapão. Ele ajustou sua gravata nervosamente enquanto observava a entrada. Beatrice Sterling Crown sentou-se em uma mesa próxima, tomando champanhe, parecendo vitoriosa. Ela acreditava que as acusações haviam sido retiradas devido a um tecnicismo, não a evidências.
Ela acreditava que seu pai estava atualmente em uma instituição de cuidados paliativos incapacitado. Ela estava ali para anunciar sua aquisição da empresa. Às 19 horas, as portas se abriram. Limpa na garganta. A sala silenciou. Adrian Sterling entrou. Ele não estava em uma cadeira de rodas. Ele estava andando, apoiado em uma bengala de ébano polida, vestindo um smoking que lhe caía perfeitamente. Ele parecia frágil, sim, mas o fogo em seus olhos poderia ter queimado o prédio. E em seu braço estava Ara Vance. Ela usava um vestido simples, mas elegante e esmeralda, fornecido por Henderson, que fazia seu cabelo ruivo brilhar. Ela não parecia uma garçonete. Ela parecia uma rainha. Atrás deles seguiam Graves e uma equipe de policiais. Bufa, pai! Beatrice se levantou, sua taça de champanhe inclinando perigosamente. O que você está fazendo aqui? Você deveria estar na cama. Adrian a ignorou. Ele foi direto para a mesa 9. Ele puxou uma cadeira para Ara, depois sentou-se. Jacob! Adrian retumbou. Jacob correu, seu rosto pálido. Sim, Sr. Sterling. Vou querer o crème brûlée, Adrian disse calmamente. E quero que você o faça. Eu não cozinho, senhor, Jacob gaguejou. Então você é inútil para mim. Adrian disse, sua voz se espalhando pela sala silenciosa. Você permitiu que minha filha o subornasse. Você mentiu para a polícia. Você tentou destruir uma jovem inocente porque ela me mostrou gentileza quando você só me mostrou desprezo. Adrian sinalizou para os oficiais. Levem-no. Enquanto a polícia algemava Jacob, soluçando e o levava para fora, Beatrice gritou. Você não pode fazer isso. Eu tenho procuração. Não mais, Sra. Henderson. O advogado se aproximou de uma mesa próxima. Desde esta manhã, o Sr. Sterling foi declarado de mente e corpo sãos por 3 especialistas independentes. E graças a uma gravação de áudio muito interessante fornecida pela Sra. Vance, há um mandado de prisão para a Sra. Crown. Conspiração para cometer assassinato é uma acusação grave. Beatrice congelou. A cor sumiu de seu rosto. Ela olhou para Ara, seus olhos cheios de veneno. Ninguém. Você fez isso. Ara levantou-se. Ela não estava tremendo desta vez. Eu não fiz nada, Beatrice, a Ara disse suavemente. Eu apenas servi a sopa. Enquanto Beatrice era escoltada algemada, gritando ameaças que ninguém ouvia, o restaurante explodiu em murmúrios. A imprensa estava tirando fotos como louca. Adrian levantou uma mão silenciando a sala. Ele olhou para a Ara. Ara, ele disse. Sente-se, ela sentou. Você salvou minha vida, Adrian disse. Não apenas parando os comprimidos, mas me lembrando que eu ainda estava vivo. Eu estava pronto para morrer, Ara. Eu estava cansado. Você me acordou. Ele colocou um documento na mesa. Estou vendendo a Sterling Industries. Adrian anunciou. Estou muito velho para aço. Quero aproveitar meu pôr do sol. Ele empurrou o documento para ela. Mas acabei de comprar este prédio e o ao lado e o terreno do outro lado da rua. Ara leu o documento. Era uma escritura de propriedade. Sr. Sterling, eu não entendo. É uma fundação, Adrian disse. A Fundação Leo Vance para pesquisa autoimune totalmente financiada. $50 milhões para começar. Seu irmão receberá o melhor tratamento do mundo. Ara nunca mais se preocupará com uma conta de hospital. Lágrimas escorreram pelo rosto de Ara. Ela não conseguia falar. Ela apenas estendeu a mão e pegou a mão do velho. E Adrian acrescentou com um brilho malicioso nos olhos. Preciso de um lugar para comer. Então, estou lhe dando o restaurante. Demita Marco. Contrate quem quiser. Apenas me prometa uma coisa. Qualquer coisa, Ara sussurrou. Mantenha os canudos pretos. Adrian sorriu. E nunca deixe a sopa esfriar. Ara riu em meio às lágrimas. Adrian Sterling viveu por mais 5 anos.
Foram os anos mais felizes de sua vida. Ele os passou sentado na mesa 9, comendo crème brûlée perfeitamente caramelizado, observando Ara comandar o melhor restaurante de Seattle. Ele morreu pacificamente em seu sono, segurando uma foto de sua falecida esposa. Ara nunca o esqueceu. Limpa a garganta. E toda terça-feira à noite, às 19h, a mesa 9 é posta com um único copo de uísque, um canudo preto e uma placa de reservado que simplesmente diz: para o chefe. E essa é a incrível história de Ara e Adrian. Começou com um copo de água derramado e terminou com um legado de amor e justiça. Isso nos lembra que por trás de cada cliente rude ou chefe zangado, pode haver uma batalha silenciosa sobre a qual nada sabemos. Ara não combateu fogo com fogo. Ela o combateu com empatia e isso mudou sua vida para sempre. Se esta história tocou seu coração, por favor, clique no botão de curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer. E quero saber se você fosse Ara, você teria perdoado a Andrea no início? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Não se esqueça de se inscrever e tocar o sino para nunca perder uma história de drama da vida real. Obrigado por assistir e até o próximo.